Olá, gente. Cheguei para dar continuidade no assunto que eu tinha começado e falar sobre homem com homem se casar, mulher com mulher se casar. Quer dizer, a prática sexual, né? Então, vou dar essa continuidade. E, por favor, não me ignore, porque eu não ignoro vocês. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Eu quero falar para vocês, especificamente direto para você, da homossexualidade. E quero dizer que respeito vocês, até porque virou lei. Homem pode casar, homem com homem. Mas é um assunto que virou polêmica, vira polêmica. Eu sou um cidadão brasileiro e quero apresentar a minha previsão. Eu quero falar da homossexualidade. E quero dizer logo, de primeira mão, que eu, André Falco, ou qualquer evangélico, amamos todos homossexual. É bem na verdade, a Bíblia nos ensina a amar todas as pessoas, independente do que elas são, ou do que elas praticam, ou das suas atitudes. Existe uma distância muito longa. Amar uma pessoa e concordar com seus atos é outro papo. Eu amo todos tipos de pessoas, não importa quem seja. A Bíblia manda amar o próximo. Manda nos amar todos os tipos de pessoas. Mas concordar com as suas práticas e aceitar e suas atitudes já é uma outra conversa. É um outro papo. Agora, amar, devemos amar, porque a Bíblia manda amar. Agora, aceitar ou concordar a prática é outra coisa. Eu não quero falar de pessoas, eu quero falar de uma prática. Quero dizer também que eu, André Falco, não tenho preconceito em relação à homossexualidade. Eu tenho um conceito. Um conceito é quando você firma no conceito debaixo da ignorância e sem domínio de conhecimento. Eu não tenho preconceito em relação a todos os gays. Eu tenho um conceito firmado. E um conceito firmado na base de conhecimento. Não na base de lógica ou de opiniões. A mercê de todos. E, portanto, eu não tenho preconceito. Eu tenho um conceito firmado sobre a questão da homossexualidade. Agora escute o que eu vou falar. Houve um período na história que o mundo foi mergulhado durante 300 anos. Não se produziu ciência. Todo mundo que se levantava contra aqueles que têm essa prática, a Inquisição matou um bocado de gente. Qualquer um que se levantasse contra os interesses da igreja, o couro comia, o pau quebrava, terminava morrendo. O que nós estamos presenciando hoje é uma moderna inquisição científica e sociológica. Qualquer pessoa que se levante para se opor à prática da homossexualidade é logo ridiculado, desprezado, rotulada, com preconceito. E os grupos de defesa trabalham com força através da mídia. Porque as centrais de jornalismo, as centrais de produção de novela, tem prática sexual, eles são bem organizados, tem acesso à mídia e qualquer um que se levanta para apresentar qualquer tese ou contrária ao interesse da comunidade é bombardeado. O que em alça me causa espanto, olha,
Olha, proibiram que os psicólogos, qualquer tratamento em homossexual, e dê a sua preferência sexual à ciência, a serviço, de serviço. Eu não sabia que as ciências humanas viraram ciência exata. A ciência trabalha com a busca do saber e do conhecer. Mas a pressão é tão grande, é tão violenta, que eles colocaram ponto final. Ninguém pode estudar ou apresentar tese sobre a questão da homossexualidade, porque se revolta tudo contra a própria pessoa. E vem até com ameaças. Olha, o que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia ela é contra, quer no Velho Testamento como no Novo Testamento essa prática. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando o neném fala, os pais falam é homem. Quando é mulher, é macho ou fêmea. Gente, se ficar 100 anos convivendo homem com homem, mulher com mulher, a raça é extinta. Agora, o que diz sobre a homossexualidade? Alguns dizem a questão da homossexualidade é uma questão genética. Olha, significa que nesse conceito, que homossexualidade já é determinado. Temos que mudar a educação, as leis e as religiões. Porque se o indivíduo já é homossexual por natureza, então nós temos que fazer modificações na educação, até modificação nas religiões, para concordar com essa tese. Nenhum cientista jamais provou ou vai provar que a homossexualidade é uma questão biológica ou genética. Não existe ordem cromossômica que homossexuais existe cromossoma feminina e masculina. O indivíduo heterossexual e homossexual do mesmo sexo, da mesma ordem, promoção. Não tem cromossomas. Não existe anatomia homossexual. Não tem anatomia. Portanto, essa tese não existe. Não existe emitido frequência do indivíduo ter comportamento homossexual. Não há nenhuma prova científica, não há nenhuma comprovação e jamais haverá, porque nesse particular a teologia e a ciência concordam que Deus fez macho e fêmea, não uma sociedade andrógena ou de bissexual. Tanto a ciência como a teologia está certo. Não existe isso por questão genética. E aí você faz a seguinte pergunta: André Falco, me dê uma definição da homossexualidade. A homossexualidade é um homem e uma mulher, por determinação genética, e homossexual por preferência aprendida. Essa é uma definição de homossexualidade. Um homem ou uma mulher. Determinação genética que o homossexual, por preferência aprendida ou imposta. Olha, acima de tudo, é uma questão comportamental. O ser humano é um ser social e vive de modelo de imitações. O ser humano é um ser social, ele vive de modelo de imitação, ele imita tudo.
Um imitando o outro. Eles imitam até gestos da pessoa andar, o jeito de falar. O ser humano vive de imitação. Os psicólogos e os psiquiatras. Esse é unânime em dizer. O que mais importante, a determinação genética para uma criança decidir a sua preferência sexual, a maneira que ela é criada. É mais importante do que a determinação genética. Então, a preferência seria dessa forma. A homossexualidade é uma questão de comportamento. E se é uma questão de comportamento, homossexuais pode deixar de ser homossexual e virar heterossexual. Eu presenciei isso. É inacreditável. A própria sociedade admite que um viciado em droga é questão comportamental. Pode deixar de ser. A própria sociedade concorda, a própria sociedade é ciência, com questão comportamental. E pode deixar de usar drogas. Mas não quer, porque existe uma pressão na mídia, não quer que se torne nada de homossexual. Dá para entender a coerência deles? Se o indivíduo pode deixar de ser alcoólico, se o indivíduo pode deixar de ser cheirador de cocaína, porque é uma questão comportamental, o indivíduo pode deixar de ser homossexual e mudar sua preferência para heterossexual. Eu mesmo presenciei isso aí, eu já vi batismos na igreja para transformar o homem, porque Deus perdoa tudo. Agora, escuta essa. 82% das mulheres lésbicas e 60% declararam que na fase adulta se apaixonaram por uma pessoa do sexo oposto. Eu estou falando de números enormes. 85% das lésbicas na fase adulta teve relação sexual com o sexo oposto. 54% dos gays na fase adulta teve relação sexual com o sexo oposto. E aí? Então, como é que é? Alguém nasce homossexual? Não acha. Olha, 1% dos homossexuais, se tiver prática, essa prática, só 1% que diz que não teve. A pesquisa americana mostra 84% dos gays já mudaram pelo menos uma vez a sua preferência sexual. 35% já mudaram pelo menos 3 vezes. Heterossexual, homossexual. E 13 ou 14% mudaram 5 vezes a sua preferência. Bom, uma pesquisa do Instituto Jones, lá nos Estados Unidos, pessoas que foram desejadas, que buscaram e que queria mudar esse comportamento homossexual, 70, 80,9% conseguiram mudar a seu movimento pessoal para heterossexual. A verdade, minha gente, é que querem mudar as leis. Quer dizer, já mudaram as leis. Mudaram porque um grupo muito grande da sociedade, chega a ser 2 milhões de pessoas que se reúnem na Paulista, e eu tá fora nos outros lugares no mundo inteiro. Isso para mim, tem uma grande parcela da sociedade que legalizaram. Agora, tudo bem, agora vamos lá. Legaliza a cocaína, legaliza o crack, porque tem muita gente usando crack. Daqui um pouco, igual fizeram aí agora, dizendo que pedofilia, sabe o que é? É doença, ó. É cortar esse safado.
Legaliza o casamento de 3, 4 pessoas, que tem um monte de marmanjo aí que tem 2, 3, 4 mulheres. Aonde vai parar a sociedade se legalizar tudo? Sabe o que a ciência humana diz? Quanto mais você legalizar, mais o ser humano se torna insaciável. E quanto mais legalizar, ele perde a noção de princípio. E quanto mais você legalizar as coisas da sociedade, o ser humano perde referência. Quero legalizar tudo? Um erro moral nunca pode ser um direito civil. Tá, vou repetir para vocês. Um erro moral nunca pode ser um direito civil. Porque se a sociedade legalizar todas as aberrações, ela auto se destrói. Porque todo ser humano precisa de limite. Voltamos a falar no assunto. Nos acompanhe, por favor.